Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos continuar a história de Moisés. Quem pode, acompanhe na sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Santificai-me todos os primogênitos, todo o que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto do homem quanto do animal. Este é meu. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse dia, no qual saíste do Egito, a casa da servidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou deste lugar. Não se comerá pão levedado. Neste dia, no mês de Ábibe, vós saíste. E será que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, e ele jurou a teus pais que te daria, uma terra em que mana leite e mel, que guardarás este culto neste mês. 7 dias comerá pão ázimo, e no 7º dia será uma festa ao Senhor. E naquele dia mostrará a teu filho, dizendo: Isso se faz por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Porque com uma mão forte o Senhor te tirou do Egito. Por isso, guardarás esta ordenança a teu tempo, ano após ano. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e te der que tu separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo primogênito que vier do animal que tiveres, o macho será do Senhor. E todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não os resgatares, quebrarás o seu pescoço. E todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E acontecerá que, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: O que é isto? Tu dirás: Por força da mão, o Senhor nos tirou do Egito, da casa de servidão. E aconteceu que, quando Faraó não queria nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito. E será por sinal sobre tua mão, e por frontais entre teus olhos, porque com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho. E aconteceu que, quando Faraó não havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora este fosse perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente nos visitará, e daqui levareis meus ossos convosco. E começaram sua jornada de Sucote, e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. E ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, diante do povo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel, para que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdom e o mar, diante de Baal-Zefon. Diante dele acampereis junto ao mar, porque Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão encurralados na terra, o deserto os encurralou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga, e eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido. E o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo. E eles disseram: Por que fizemos isto, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? E aprontou a sua carruagem, e tomou o seu povo consigo, e tomou 600 carruagens escolhidas.
e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram, acampando junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefão. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: porque não havia sepulcros no Egito, nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinho, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios de hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós, e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Mas tu, levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o. E os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e eles os seguirão. E eu obterei a honra sobre Faraó, e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens e sobre seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as carruagens e seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi para trás deles, e a coluna foi de diante da face deles, e se colocou atrás deles, e se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram por meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, e suas carruagens e seus cavaleiros. E aconteceu que, na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem, e incomodou o exército dos egípcios, e torceu os eixos das rodas de suas carruagens, para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas tornaram e cobriram as carruagens, e todo o exército de Faraó, que entrou no mar depois deles, e não restou nenhum deles. Mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Amém. Meus irmãos, semana que vem continuaremos a história de Moisés. Ministério Aquele que Vive.
uma igreja no coração de Deus.